sobre os glicocorticoides, beleza? Aí o que é que nós estamos fazendo nessas aulas de pequenos grupos? Quem já fez, já sabe, né? Vocês estão fazendo uma provinha de questões individuais, depois questões abertas para serem respondidas em grupo, né? Sempre sem consulta, beleza? Algumas turmas a gente já fez a correção no dia, outras que não deu tempo, eu vou fazer na próxima aula prática de cada grupo. Nós teremos numa aula de grandes grupos, uma aula sobre os corticoides, porque são medicamentos amplamente utilizados, né? Então nós temos aí, eu acho que vale a pena a gente fazer uma aula de grandes grupos, beleza? Já que a gente está bem tranquilo aí no conteúdo, ok? Hoje a gente retoma fisiologia, ok? Então lembra que em fisiologia nós estávamos vendo, né? A gente já viu como é que acontece a filtração, como é que acontece secreção, reabsorção, né? Hoje nós vamos ver um pouco, a gente já começou, já viu em vários momentos aí, como é que é o controle dessa taxa de filtração glomerular, beleza? E aí o que acontece? Aí eu aproveitei para falar um pouco mais sobre aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Que é um sistema que vocês já viram lá no segundo período com o professor Hugo, fazendo parte ali do controle da pressão arterial, mas a gente precisa compreendê-lo aqui em outros momentos, ali tendo um controle sobre função renal, depois sobre o mecanismo da sede, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira coisa, quando eu falo do aparelho justaglomerular, é nós pensarmos onde é que está esse aparelho justaglomerular, beleza? Voltando só um pouquinho antes. Por que a gente tem que manter a nossa taxa de filtração glomerular constante? Por exemplo, se eu falo assim para vocês, ao longo do dia, vamos pensar uma coisa que é mais palpável. Ao longo do dia, a nossa pressão arterial varia? Varia, não varia? Só que a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque nós temos mecanismos fisiológicos para manter essa pressão constante. Aqui, quando a gente fala de sistema renal, é o vale do mesmo raciocínio. Eu preciso manter a taxa de filtração glomerular constante. Lembra que a taxa de filtração glomerular, ela está relacionada com unidade de tempo e volume, não é? Não é o tanto volume de plasma que fica livre de determinadas substâncias por minuto, isso que a gente viu na outra aula. E eu preciso manter constante, gente, porque olha só, pelos mecanismos de filtração, secreção, reabsorção e excreção, para que o meu rim faz isso? Qual é o sentido dele fazer esses processos? Exatamente, nos livrar das toxinas, não é? Eu não preciso manter desde um pH que precisa ser mantido ideal até a eliminação das toxinas. Quando a gente fala assim, o sistema renal, ele participa do mecanismo de homeostase de várias formas. Uma das formas é justamente mantendo o equilíbrio hidroeletrolítico. Porque se nós formos pensar a nível celular, a gente só funciona porque as nossas células, elas têm uma atividade elétrica, né? E para as células terem uma atividade elétrica, a concentração dos diferentes íons deve ser sempre mantida constante, né? Íon sódio, íon cloro, íon potássio, ureia, urato, todas as substâncias. E quando eu penso assim, olha, eu preciso manter a minha taxa de filtração glomerular constante, porque é dessa forma que eu vou manter o equilíbrio hidroeletrolítico.
Quando eu falo equilíbrio hidroeletrolítico, eu estou falando lá das minhas concentrações iônicas, do nível de água, não é isso? Beleza? Então, quando eu penso assim, olha, ao longo do dia, quando eu tomo água, quando eu esqueço de tomar água, quando eu suo, ao longo do meu dia, a minha filtração glomerular, ela também varia. Só que aí eu vou fazer o quê? Lançar mão de mecanismos fisiológicos para manter essa taxa de filtração glomerular constante. A gente já viu alguns desses mecanismos, né? Nós não vimos as prostaglandinas? O que as prostaglandinas fazem? Elas aumentam ou diminuem a taxa de filtração glomerular? Elas aumentam. Por quê? Elas promovem vasodilatação da arteríola aferente. E aí tem uma série de fatores que nós já vimos. Se eu falo assim para vocês, sistema nervoso autônomo simpático, ele aumenta ou diminui a taxa de filtração glomerular? Diminui, porque ele faz uma vasoconstrição. Então, assim nós temos uma série de mecanismos. Qual mecanismo que nós vamos estudar agora? A gente já falou um pouco, mas vamos estudar com mais aprofundado. A gente vai ver esse feedback feito pelo aparelho justa glomerular. Beleza? Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, onde é que fica esse aparelho justa glomerular? E o que ele libera? Lembram lá do segundo período? O que o aparelho justa glomerular libera? Renina, que vai entrar no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Beleza? Então, vamos ver onde é que está esse aparelho justa glomerular. Vamos olhar esse slide aqui, porque vai ter uma diferença de literatura, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Aqui eu estou vendo minha cápsula de Bowman, beleza? Aqui eu estou vendo os meus capilares glomerulares. Depois, o que eu vejo? Logo aqui começa a região tubular. Túbulo contorcido proximal. Depois, alça de Henle, ramo descendente. Alça de Henle, ramo ascendente. E túbulo contorcido distal. Porque o néfron é como se ele se dobrasse sobre si. Por isso que a gente tem aqui saindo túbulo contorcido proximal e aqui próximo das arteríolas, tanto aferentes quanto eferentes, eu tenho túbulo contorcido distal. Beleza? Entenderam como é que ele está dobrado ali? Aí, algumas literaturas, a maior parte delas vai falar assim, ó, o aparelho justa glomerular, ele fica na porção inicial do túbulo contorcido distal. Então, se nós pegarmos o Guyton, Bernie-Levy, Sato, vai estar assim. Existem outras literaturas que falam assim, o aparelho justa glomerular, ele está na porção final da alça de Henle, certo? Ou na porção final da parte espessa da alça de Henle. Ok? Então, vou considerar o quê? Eu vou considerar o que a maioria da literatura traz, que é justamente falando que o aparelho justa glomerular, ele está no túbulo contorcido distal. Beleza? Mas aí é só uma questão, gente, de localização. Ok? Porque às vezes vocês vão ler outro livro e vão ver que está falando de alça de Henle, tá? Aí, o que é a função desse aparelho justa glomerular? Olha lá, esse aparelho justa glomerular, ele é formado pelas células granulares. Essas células granulares são as células produtoras de renina. Então, as células granulares, elas estão onde? Na arteríola aferente. Ah, mas tem uma pequena quantidade dessas células granulares na arteríola eferente, mas é uma quantidade pequena, beleza?
Então, a quantidade maior de células granulares estão localizadas na arteríola aferente, ok? O que mais que forma esse aparelho justaglomerular? A mácula densa. Onde é que a mácula densa está? Ela está dentro do túbulo contorcido distal, beleza? Então, olha só, a mácula densa, que função que ela tem? A mácula densa captura a alteração da concentração de sódio, ok? Então, ela tem quimiorreceptores que são capazes de verificar, de capturar essa alteração da concentração de sódio. Por outro lado, as células granulares produzem a renina, ok? Tudo isso está aqui no aparelho justaglomerular. Então, aqui a gente tem as células granulares ou granulosas e aqui a gente tem a mácula densa. Aqui tem algumas literaturas que ainda trazem essas células mesangiais, né? Essas células mesangiais, elas têm uma função, aqui é como se elas fizessem uma interface entre o túbulo renal e a arteríola, beleza? Mas são as células granulares ou granulosas que secretam a renina e a mácula densa que captura a alteração da concentração de sódio. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Gente, ou não? Pode a interface do túbulo renal e com mais? Com as arteríolas, principalmente com a arteríola aferente. Beleza? Aí o que eu tenho que pensar? Tá, para que serve isso? Essas regiões, essas estruturas, a função maior delas é manter a taxa de filtração glomerular constante, beleza? Então vamos imaginar aqui comigo. Se eu estou pensando aqui no outro slide, ó, aqui mostrando a nossa cápsula de Bowman, os capilares glomerulares, aqui a arteríola aferente, aqui a arteríola eferente, né? A aferente traz o sangue, a eferente tira o sangue aqui do glomérulo, e aqui a mácula densa, que vai verificar a concentração de sódio, beleza? Se eu penso assim, se a minha taxa de filtração glomerular, ela está aumentada, então o tempo é o mesmo, mas, por exemplo, a média não é a taxa de filtração glomerular ser 120 ml por minuto, né? Se eu tenho uma taxa de filtração glomerular que está em torno de 160 ml por minuto, a taxa de filtração glomerular está aumentada. Se ela está aumentada, o trânsito desse, aqui, a taxa de filtração glomerular não está aqui? Se ela está aumentada, vocês concordam que o trânsito do filtrado glomerular vai ser muito mais rápido? Não vai passar muito mais rápido? O tempo é o mesmo. Se eu estou filtrando mais, vai passar mais rápido. Se passa mais rápido o fluido, aqui, ó, o filtrado glomerular pelos túbulos, quando chega aqui no meu túbulo contorcido distal, vai ter mais ou menos sódio? Mais sódio, beleza? Por quê? Porque não deu tempo de reabsorver, ok? Beleza? Quando acontece isso, então, ó, fiz até um esqueminha aqui para facilitar. Quando a taxa de filtração glomerular está rápida, eu reabsorvo menos sódio. Isso faz com que a concentração de sódio fique aumentada lá no túbulo contorcido distal, certo? O que a mácula densa faz? Captura essa informação e vai fazer com que ocorra um aumento da liberação de ATP, que vai ser transformado em adenosina, e essa adenosina, o que ela faz? Vasoconstrição da arteríola aferente. Se eu tenho vasoconstrição da arteríola aferente, o que acontece com a taxa de filtração glomerular? Diminui.
beleza? Por aqueles mecanismos de pressão que nós já vimos semana passada. Tranquilo? Beleza? Então, o que eu tive? Eu saí de uma taxa de filtração glomerular aumentada e eu normalizei essa taxa de filtração glomerular. Agora vem uma parte que pode ser que aqui vocês tenham algumas dúvidas. Então, olha lá. Então, isso aqui. E se acontece o contrário agora? Agora o que eu tenho? A minha taxa de filtração glomerular reduziu. Beleza? Por que a minha taxa de filtração glomerular reduziu? Não pode ficar reduzida. Porque senão eu vou começar a reabsorver substâncias desnecessárias, substâncias tóxicas. Beleza? Então, o que vai acontecer? A taxa de filtração glomerular reduziu, eu aumentei a reabsorção de sódio. Se eu aumentei a reabsorção de sódio, vai chegar mais ou menos sódio lá no túbulo contorcido distal. Menos, porque eu aumentei a reabsorção. O que a mácula densa faz? Captura essa informação. Olha, a concentração de sódio está reduzida. O que a mácula densa vai fazer? Liberar a renina. Beleza? Então, a renina, ela é liberada. Na realidade, a mácula densa, ela captura a informação e quem libera a renina são as células granulares, tá? As células granulares liberam a renina. Essa renina, em última instância, ela vai fazer o quê? Se vocês forem relembrar lá do que vocês viram. A renina, ela é uma enzima que faz o quê? A conversão de quem? Do angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, não é? Então, o que eu tenho? Essa enzima conversora de angiotensina transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Tem um slide sobre isso, vocês não precisam copiar. Aqui, ó. Eu tirei até desse afígio aí. Tá vendo? Então, a angiotensina 1, ela foi convertida em angiotensina 2. Aí, gente, a angiotensina 2, ela tem inúmeras funções. E aqui que vocês não podem confundir. Por quê? A angiotensina 2, ela tem uma ação tanto sobre a arteríola aferente quanto sobre a arteríola eferente. Fisiologicamente falando, então nesses pequenos mecanismos, né, momentâneos de liberação de angiotensina 2, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma ação predominantemente sobre a arteríola eferente, beleza? Ela tem sobre a aferente e a eferente também. Quando ela tem uma ação, tá? A taxa de filtração glomerular estava reduzida. Aqui é a vasoconstrição, gente, da arteríola eferente, tá? Arruma aí para mim, por favor. Ficou errado. Aqui, ó, é vasoconstrição da arteríola eferente, beleza? Quando ela promove promoveu uma vasoconstrição da arteríola eferente, o que acontece com a minha filtração glomerular? Aumenta, todo mundo concorda? Tá, então eu saí de uma taxa de filtração glomerular que estava baixa e vim para uma taxa de filtração glomerular que estava alta. Então, momentaneamente, fisiologicamente, eu vou ter essa ação da angiotensina 2, preferencialmente pela arteríola eferente, ok? Beleza? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Senão, daqui a pouco vocês falam assim, professora, mas se a pressão está baixa, eu não era reduzir a taxa de filtração glomerular? É isso que vocês aprenderam da angiotensina 2, não foi? Foi ou não? Foi, não é? Mas é porque a angiotensina 2, ela tem essa ação variada, beleza? Então, olha só, a angiotensina 2, a ação dela é sobre a arteríola eferente e ela aqui, ó, a ação dela é preferencialmente na arteríola eferente. Então, olha aqui comigo. A ação dela na arteríola eferente, o que aconteceu com a taxa de filtração glomerular?
aumentou. Tranquilo? Foi isso que estava descrito aqui no outro slide. Beleza? Aí agora, o que eu preciso pensar? Quando vocês vão ver esse aqui, está falando assim, ó, angiotensina 2, ela diminui a taxa de filtração glomerular. Ela diminui a taxa de filtração glomerular porque quando a angiotensina 2 ela fica aumentada durante um período de tempo maior, a ação dela passa a ser sobre a arteríola aferente. Entendeu? Então, inicialmente, a ação da angiotensina 2 é sobre quem? Arteríola eferente. Ela faz o quê? Reduz, ela aumenta a taxa de filtração glomerular. Porque, ó, vasocontrair a arteríola eferente, a pressão hidrostática nos capilares glomerulares vai aumentar. Beleza? Se essa angiotensina 2, ela se mantém elevada, a ação dela agora vai ser preferencialmente na arteríola eferente. Beleza? E aí, quando ela tem uma ação na arteríola eferente, o que acontece com a taxa de filtração glomerular? Diminui. Se diminui a taxa de filtração glomerular, o que acontece com a volemia? Aumenta. E o que levou essa angiotensina 2 a ficar muito tempo aumentada? A queda da pressão arterial. Ok? Eferente. Aferente. E ainda tem uma outra coisa aqui que é um pouco mais complexo. Só para mim, assim, ó, deixa eu tentar mostrar uma coisa para vocês, então quando vocês forem estudar, vocês vão ficar em dúvida. Além, gente, da ação dela na arteríola aferente, a própria manutenção na contração da arteríola eferente passa depois a diminuir a taxa de filtração glomerular. Vê se vocês concordam comigo. Num primeiro momento, então vamos lá, vamos esquecer a aferente só um pouquinho. Num primeiro momento, quando eu contraio a arteríola eferente, olha só, vamos ver aqui, vamos pôr esse slide. Aqui é ruim de escrever, né? Eu gosto de escrever porque meus esqueminha feio, mas é melhor. Olha aqui, o que acontece? A arteríola eferente contraiu, beleza? Quando a arteríola eferente contrai, num primeiro momento, o que acontece com a pressão hidrostática dos capilares glomerulares? Todo mundo concorda que aumenta? Aumenta, não aumenta? Então, o que acontece com a taxa de filtração glomerular? Aumenta. Então, ela normalizou. Não começou lá disso? Não foi a queda da taxa de filtração glomerular que fez com que houvesse uma redução da concentração de sódio, a liberação de renina, que virou angiotensina 2 lá no final. Beleza? Ok? Só que se eu mantiver a angiotensina 2 aumentada, eu começo a alterar essas ações sobre as arteríolas. Ok? É a própria ação sobre a arteríola eferente, ela vai começar a aumentar a pressão osmótica. Pressão oncótica, que é a pressão coloidosmótica, que é uma ação contrária à filtração. Mas vamos deixar vocês aprender primeiro só da arteríola eferente à aferente. Ela diminui a pressão oncótica? Sim, por que ela, na realidade, ela vai aumentar a pressão oncótica? Por que ela aumenta a pressão oncótica? Vê se vocês concordam comigo. Se eu mantiver a constrição da arteríola aferente, da arteríola eferente, vai chegar um momento que não vai filtrar muita água. Então, o que vai sobrar muito aqui no capilar? Proteína. Então, a pressão oncótica vai ficar maior. E a pressão oncótica, ela não é contrária à filtração glomerular? Não é? Todo mundo concorda com isso? Beleza? Então, tá. Então, a angiotensina 2, ela tem inúmeras funções. Vamos lá ver. O que a angiotensina 2 faz, além
de vasoconstrição da arteríola eferente. Gente, aqui tá trocado. Não, aqui tá certo. Aqui que era eferente primeiro. Vocês não confundirem, parece que eu coloquei trocado. Vasoconstrição, o que vocês arrumaram? Vasoconstrição da arteríola eferente. Beleza? Arrumar? Acho que vai ter que arrumar, porque senão vai confundir. Aqui seria vasoconstrição da arteríola eferente. Na arteríola aferente, inicialmente é menor. Não foi o que eu falei? A ação preponderante, predominante, não é na eferente? Só se a angiotensina 2 continua aumentada, ela passa a ter ação sobre a arteríola aferente. Então, peraí, E aí, se ela causa uma vasoconstrição da arteríola aferente, o que vai acontecer, gente, com a taxa de filtração glomerular? Diminui, não diminui? E aí, isso não faz com que aumente a pressão arterial? Sim? E a angiotensina 2 não faz justamente isso, aumenta a pressão arterial? Beleza? Deixa eu consertar aqui, senão depois vocês vão confundir. Então, tá olhando. Agora esse tem que saber. Tá, eu vou tirar. Deixa eu só mais. Aqui também, o terceiro também é. Ó, aqui é referente. E aqui, gente, ó, tem aqui é a constrição da arteríola eferente. Até fosse, ó, vocês não esquecerem, quer ver? Se houver um aumento progressivo, inicialmente, mas vai ser menor. Porém, como ele vai aumentar. Eu acho. Ou, aqui eu acho porque inicialmente vai ser menor a função. Nunca achei o He-Man, não é bom. Gosto mais. Nossa, que sono. beleza? Não, não ouviu nada. Ei! Entendi o que eu falo. Essas coisas aí. Esse aqui. A gente faz 180 litros e a gente faz 108 litros de leite. Gostoso. Você acha gostoso? Gente, beleza? Você acha gostoso? Beleza? Então, olha só. A angiotensina 2, inicialmente, ela estava fazendo o quê? Normalizando a taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular estava baixa. O que acontece? Chega pouca, olha lá, se está baixa, eu reabsorvo muito cloreto de sódio. O que acontece lá nos túbulos contorcidos distais? Chega o quê? Pouco, concorda? Então, chegou pouco sódio, o que vai acontecer? Mácula densa, envia o sinal, célula granular, produz angiotensina 2. Angiotensina 2 faz o quê? Vasoconstrição da arteríola eferente. Se contrai a arteríola eferente, está entrando o mesmo tanto de sangue, mas está saindo menos, todo mundo concorda com isso? Ó, não é aqui, ó. Eu tenho, tá entrando normal e aqui tá contraído.
Então eu filtro mais. Vocês concordam que eu filtro mais? Então, se eu falo isso, a pressão hidrostática dos capilares glomerulares, ela está maior. Concordam? Aí o que acontece? Eu aumento a taxa de filtração glomerular. Eu vim aqui, resolvi, normalizei a taxa de filtração glomerular. Beleza? Ok? Só que a angiotensina 2, ela participa só fazendo isso? Não. Aí eu resolvi colocar aqui, porque eu acho que é uma coisa que vocês confundem, as outras funções da angiotensina 2. Beleza? Quais são essas outras funções? Se a angiotensina 2, ela permanece aumentada, ou se o nível dela está elevado, isso vai fazer com que ela agora também faça vasoconstrição na arteríola aferente. Quando ela faz vasoconstrição na arteríola aferente, o que acontece com a taxa de filtração glomerular? Diminui. Então, o que vai acontecer com a pressão arterial? Aumenta. E foi isso que vocês tinham estudado lá com o professor Hugo, não era? Que a angiotensina 2, ela vai causar um aumento da pressão arterial. Por isso, que o que a gente tem de medicamento? Os IECAs e os BRA, não é? Onde é que os BRA agem? No receptor de angiotensina 2. Quando o BRA age no receptor de angiotensina 2, ele não diminui a pressão arterial? Porque ele está impedindo a angiotensina 2 de agir. Porque a angiotensina 2 fisiológica, ela faz um aumento da PA. Beleza? Por quê, gente? Olha só, o que acontece? Quando a gente tem uma diminuição da pressão arterial, e essa diminuição da pressão arterial, ela se mantém, o que vai acontecer se a minha pressão arterial cai? Eu vou ativar uma série de mecanismos para aumentar essa pressão arterial. Se ela está baixa, eu reduzo o fluxo sanguíneo para o rim. Vocês concordam? Que eu reduzo a perfusão renal? Isso vai fazer com que a quantidade de angiotensina 2, ela fique aumentada. Para que essa angiotensina 2 faça a vasoconstrição da arteríola aferente e dessa forma ela reduza a taxa de filtração glomerular. Porque o que o seu organismo está pensando fisiologicamente? Se eu reduzo a taxa de filtração glomerular, o que eu faço com a volemia? Aumento. E não é isso que eu quero fazer? Eu quero aumentar a PA. Se eu aumento a volemia, eu aumento a PA. Beleza? Tranquilo? Além disso, então, além dessa questão renal, o que a angiotensina 2 também faz? Agora, sair dos vasos renais, nos vasos periféricos. O que a angiotensina 2 faz? Vasoconstrição. Ok? Além disso, além dela provocar vasoconstrição, se ela ficar... Então tá, vasoconstrição, beleza, minha pressão ficou normal. Agora, se a minha angiotensina 2, ela se mantém elevada, eu começo a ter um remodelamento dos vasos sanguíneos e uma hipertrofia vascular. E isso, gente, explica por que os BRA e os inibidores de ECA, eles são modificadores de morbidade e mortalidade. Quando a gente fala assim, na escolha, por que eles são primeira escolha? Se eu tenho o antihipertensivo. Agora eu estou falando de antihipertensivo. Beleza? Vocês não viram lá, quando vocês estudaram o semestre passado, que BRA e inibidor de ECA, eles são considerados, então, BRA e inibidor de ECA, são considerados redutores de mortalidade ou de morbidade e mortalidade cardiovascular? Eles não são considerados protetores? Por que eles são considerados protetores? Porque, olha só, a angiotensina 2 remodelando, quando ela fica a longo prazo alta. Aí eu já estou falando do indivíduo que tem uma patologia.
ela remodela e hipertrofia os vasos. Quando ela remodela e hipertrofia os vasos, esses vasos ficam rígidos, favorecendo o quê? Tanto isquemia quanto aterosclerose. Porque um vaso rígido é semelhante, por exemplo, ao que acontece no diabetes. O vaso não fica rígido no diabetes? Isso não facilita a deposição de placa de gordura? Então é aqui. Entenderam? Quando o indivíduo ele tem hipertensão, ele tem uma das possibilidades é essa angiotensina 2 aumentada. E essa angiotensina 2, que antes ela deveria ser liberada só para normalizar a pressão que estava baixa, ela agora está causando o quê? Uma hipertensão. Quando você usa BRA, tá, então você prescreveu lá para o seu paciente losartana, beleza? O que a losartana vai fazer? Reduzir a pressão arterial do paciente e ainda, de quebra, tendo um plus aí, ela está evitando esse remodelamento e essa hipertrofia vascular. E o remodelamento e a hipertrofia vascular são fatores que vão piorar o risco cardiovascular. Entenderam? Beleza? Então, a angiotensina 2, ela tem muitas funções. E eu coloquei isso aí para vocês não confundirem. Então, na hora que vocês estudarem, vocês vão falar, mas como é que ela reduz a taxa, como é que ela aumenta a taxa de filtração glomerular, né? Em outro momento, ela vai aumentar a PA. Entenderam? Então, são momentos diferentes. Aí, o que eu preciso entender? É só isso que ela faz? Não, ela faz outras coisas. Ela estimula a liberação de aldosterona, e esses dois fatores aqui estão relacionados com equilíbrio hídrico, né? Consequentemente, hidroeletrolítico. Não tem jeito de você mexer na água e não alterar a relação com os outros íons. Por quê? Ela estimula a liberação da aldosterona. O que a aldosterona faz? Retém sódio e retém água. E depleta o potássio. Além disso, a aldosterona vai lá no hipotálamo e estimula o centro da sede. Quando ela estimula o centro da sede, eu não sei se algum de vocês já teve queda de pressão arterial, mesmo que não tenha sido tão abrupto. Então, quem é que for hipotenso vai perceber isso, que é uma sede que não acaba, certo? Por que quando você está hipotenso, você faz muita sede? É a tentativa de aumentar essa pressão arterial, ok? Beleza? Então, o que vai... E eu preciso aumentar a pressão arterial. Vocês sabiam, tem uma relação direta entre paciente hipotenso e paciente taquicárdico. O paciente hipotenso, ele é taquicárdico na maioria das vezes. Porque o seu organismo, ele tenta, para melhorar essa pressão arterial que está baixa, ele ativa simpático e isso faz taquicardia. Ok? E como é que você vai tratar isso? Não precisa de medicamento, né? Precisa de hidratar. Então, a pessoa que é hipotensa, ela tem que tomar mais água do que o indivíduo normotenso. Beleza? Porque quando eu tomo água, eu aumento a volemia e isso faz com que a minha ativação simpática reduza e eu deixe de ter essa taquicardia. Exatamente, a tentativa de restabelecer. E por que você faz ativação simpática também? Entenderam? Então, a gente fala muito da hipertensão, mas a hipotensão, ela traz sintomas também. Certo? Beleza, gente? Diz que a pessoa que tem hipotensão, tá lá, normalmente, né, também não são todas as pessoas. Porque isso varia, de indivíduo para indivíduo. Varia como? Qual mecanismo que o seu organismo aciona mais? Muitas pessoas hipotensas, elas têm as mãos frias, né? Por que eu tenho a mão fria? Como eu sou hipotenso, meu organismo está fazendo o quê? Tentando pegar esses vasos sanguíneos, esse fluxo sanguíneo que está na extremidade e jogar para os grandes vasos, certo? Para melhorar a perfusão ali para o cérebro, né? Para o próprio coração, para os próprios rins. Por isso que tem a mão fria, por conta da vasoconstrição.
Beleza? Beleza? Dúvidas? Não? Hipotensão não tem que tomar medicamento, né? Hipotensão, não. Normalmente, você melhora, como eu falei, você melhora repondo água. Entendeu? Se for uma hipotensão muito grande, alguma coisa nesse sentido, aí você tem que fazer uma reposição com soro. Aí você repõe sal, repõe líquido, né, também. Beleza? Mas, normalmente, o que você faz é reposição hídrica. E isso é uma recomendação que, às vezes, né, a pessoa não faz, e aí ela tá lá, hipotensa, taquicárdica, às vezes começa a usar um medicamento para taquicardia, aí ela começa a fazer mais hipotensão ainda, né? Sendo que essa ingestão de água, mas é ingestão acima do que normalmente as pessoas ingerem. Beleza? E aí, para tratar a hipotensão dela, toda vez ela taca sal debaixo da língua. O problema é ao colocar sal, ele dá uma melhorada mesmo, mas o ideal é hidratar, sem essa grande aumento de sal. Aí você tem que deitar e colocar a perna assim, para quê? Para ir o fluxo, porque hipotenso faz muito síncope, né? Que é o teto preto, certo? Beleza? Tranquilo, gente? E tem que fazer o quê? Quem quer hipotenso? Melhorar muito panturrilha, né? Beleza, gente? Isso aqui não tem dúvida então não, né? Tem gente que é hipotenso e a mão é quente. Tem. Porque o que acontece? O seu organismo está compensando de outra forma. Beleza? Então, normalmente, a gente tem várias formas de compensar. Tranquilo? Quem é hipotenso tem que fortalecer muito a panturrilha. Você não dá muita queda, não? Eu sou hipotensa também. Qualquer coisinha querendo dar deitada. Mas eu já dei várias corredeiras. Eu brinco a corredeira, né? Porque é essa impressão que você está dando uma corredeira mesmo. Uma síncope, né? Ei, você fez. Tem que tomar muita água. Gente, tudo bem? Ok? Então vamos lá agora. Nós vamos ver agora, gente. Eu trouxe aqui só para vocês relembrarem, né, dessas ações. E aí, o que nós temos de medicamento no SUS? BRA. A gente tem qual? Qual que é o BRA? Losartana e o IECA. Beleza, então? Dúvidas não, né? Então agora vamos para uma outra parte, que é falar dessa reabsorção. Gente, olha lá, agora nós vamos falar desses mecanismos de reabsorção e secreção, ok? Isso aqui é importante para vocês entenderem diuréticos, tá? Então vamos lá. Será? Então eu já vi que agora o meu filtrado glomerular foi formado e ele vai percorrer os túbulos renais, ok? Aí eu preciso pensar o seguinte: será que a filtração que aconteceu aqui nos meus capilares glomerulares, será que a reabsorção e a secreção vai ser a mesma ao longo de todos os túbulos renais? Não é, né? E é isso que a gente tem que se atentar, beleza? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, a maior parte, aqui eu trouxe, deixei aqui, ó, para vocês verem, né, onde é que a gente tem reabsorção e secreção no túbulo contorcido proximal. Na alça de Henle nós temos reabsorção, no túbulo distal nós temos reabsorção e secreção, e nos ductos coletores, secreção e reabsorção, beleza? Onde é que acontece a maior parte da reabsorção? Nos túbulos contorcidos proximais. Então, olha aqui. Nos túbulos contorcidos proximais, em torno de 67%
da minha reabsorção e secreção vai acontecer nos túbulos contorcidos distais. Beleza? Ok? Ai, proximais, desculpa. Nos túbulos contorcidos proximais. Beleza? Então, olha lá. Nos túbulos contorcidos proximais, eu vou ter a maior parte tanto da reabsorção quanto da secreção. O que eu reabsorvo? Sódio e água, cloreto e íon bicarbonato. Beleza? O que eu reabsorvo também? Glicose, fosfato, ácido úrico e alguma proteína, que normalmente elas não são filtradas, mas alguma proteína que porventura foi filtrada, ela vai ser reabsorvida ali. Tranquilo? Beleza? Aí o que mais que a gente tem aqui? Secreção de quê? Sais biliares, oxalato, urato e catecolaminas, para evitar que eu tenha o excesso dessas substâncias no meu organismo. Beleza? Tranquilo, gente? Aí o que nós temos aqui? A excreção de uma proteína chamada uromodulina. Professora, mas você falou que não tem excreção, que não tem eliminação de proteína. Na realidade, a gente tem de uma única proteína, que é a uromodulina, que é uma proteína, não é uma proteína plasmática. Ela é uma proteína produzida na própria alça de Henle. Beleza? Então, a uromodulina é uma proteína dos túbulos renais. Beleza? Qual que é a função? Para que eu produzo uromodulina? Na realidade, principalmente para proteção contra micro-organismos. Então, essa uromodulina, ela vai impedir, ali é a primeira, ela modula processos inflamatórios e ela dificulta a infecção dos túbulos renais por micro-organismos. Beleza? Além disso, ela ainda, como é que fala? Ela ainda diminui, né? Ali a deposição de cálculos nos túbulos renais. Beleza? Então, a uromodulina, ela tem que ser excretada. Se ela está sendo excretada, é porque ela está sendo produzida. Beleza? Ela é produzida nos túbulos renais e é excretada. Se porventura eu reduzir a excreção dela, e por isso, porque eu estou reduzindo a produção, isso pode causar lesões renais. Ok? Se tiver uma infecção urinária, ela vai aumentar ou não? Não, porque ela está antes, né? Ela é como se fosse uma prevenção. Então, mas se eu não tiver, por exemplo, vamos supor um paciente que tivesse baixa produção de uromodulina, ele tem uma maior facilidade de ter pielonefrite. Beleza? Porque quando a gente está falando aqui justamente da infecção renal, a gente não está falando de infecção nem em bexiga, cistite, né? Não do trato baixo, do trato alto mesmo. Beleza? Por isso que tem pessoas que são mais propensas. Não é só questão de ingerir água, de ter um sistema imunológico ok. Tem essas produções de proteínas que participam também desse controle. Beleza? O que a gente tem aqui, gente, que é muito importante da gente ver? Olha só. Aqui eu tenho um túbulo contorcido proximal, só mostrando para vocês. Essa membrana, então aqui eu tenho a luz do túbulo, e aqui eu tenho o intertício. A parte da célula do túbulo que é voltado para o lúmen, a gente chama aqui de membrana apical ou luminal. A parte da membrana, a parte da célula, né, na realidade, que é voltada para o intertício, a gente chama de basolateral. Beleza? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um transportador de sódio, hidrogênio. Eu estou vendo aqui um transportador de sódio e glicose, que a gente chama de transportador SGLT2, beleza? Esse transportador
transportador de sódio e glicose, o que ele está fazendo? Pegando a glicose, que está na luz, seria eliminada na urina, e está reabsorvendo. Para eu reabsorver a glicose, eu reabsorvo junto o sódio. Eu ainda tenho um outro transportador de sódio e aminoácidos. E tem outros transportadores de água. A água vai por osmose, mas a gente vai ver depois que eu tenho a água, que também aqui são as aquaporinas, né? Que são os tubos para a água ser absorvida. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver esse caso aí. E aí, gente? Por que, hein, que a pessoa está liberando glicose na urina? Normalmente por não ser no canal, né? Como é que é? Pelo excesso de glicose, onde? Na corrente sanguínea, está sendo filtrada. Então, olha lá. O que acontece, gente? Por que o paciente diabético descompensado, ele tem glicosúria? Porque a glicose, ela é uma molécula bem pequenininha e ela é 100% filtrada. Então, por ser pequena, ela é 100% filtrada e 100% reabsorvida. Beleza? E aí, ela tem um transportador, que é esse transportador aqui que vocês viram, né? Que é o SGLT2. Só que esse SGLT2, ele só consegue fazer o transporte de glicose até um certo valor. Beleza? Se o paciente está com hiperglicemia, o que vai acontecer? A gente fala que vai haver uma saturação desse transportador. Ou seja, eu filtrei, porque a glicose é 100% filtrada. Então, eu filtrei uma grande quantidade de glicose. A glicose, normalmente, à medida que ela passa aqui nos tubos contorcidos proximais, ela vai sendo reabsorvida. Só que vocês concordam que se eu reabsorvo, se eu filtro excesso de glicose, não vai ter transportador suficiente? Então, eu tenho uma saturação do transportador. Por isso que eu elimino glicose na urina. Beleza? Ela inibe esse transportador. Beleza? Tranquilo? E aí vocês vão ver, gente, como a ciência muda. Até 10 anos atrás, se eu falasse para vocês assim, gente, estou desenvolvendo, né, está sendo desenvolvido um medicamento que vai controlar a glicose, controlar a glicemia, promovendo glicosúria. O que ia acontecer? Ninguém ia acreditar que isso ia funcionar, né? Muito menos que isso seria útil, beleza? Porque quando essa molécula começou a ser estudada, o que as pessoas imaginavam, não sabia tudo isso, era justamente isso. Não, mas eliminar a glicose na urina, na realidade, é uma consequência da diabetes. Então, como que eliminar a glicose na urina vai tratar o diabetes? Entenderam? O que vai acontecer nesse caso? Eu vou realmente evitar a reabsorção. Eu vou filtrar essa glicose e mandar ela embora. Beleza? E é assim que esses medicamentos agem. Ó. Primeiro, só falando para vocês, né? Por que tem essa glicosúria? Porque há um limite ou uma saturação dos
transportadores, beleza? Aí surge os inibidores da SGLT2, beleza? Quem são eles? A dapagliflozina, a empagliflozina, né? As mais utilizadas é o forxida, que é a dapagliflozina, e o Jardiance, que é a empagliflozina, beleza? O que eles fazem? Eles bloqueiam o transportador de glicose. Então, agora, a minha glicose sanguínea está alta. Filtrar, eu não consigo filtrar o tempo inteiro? Se eu tiver um sistema, uma função renal normal. O que vai acontecer? Eu vou eliminar essa glicose na urina. Então, eu reduzo a glicemia ao promover uma glicosúria. Ok? E o que hoje se faz, se utiliza? Vocês se lembram que o transportador, ele era de sódio e glicose? Então, a dapagliflozina tem um efeito diurético também. Beleza? E esse efeito diurético, ele tem sido muito útil para pacientes com insuficiência cardíaca. Porque o paciente com insuficiência cardíaca, ele vai fazer edema, né? E a gente tem essa associação. Muito paciente que é diabético também tem insuficiência cardíaca, né? Então, ele vai tanto melhorar a glicemia, quanto ter uma ação diurética. E ele reduz sim. Reduz muito, não, mas reduz um pouquinho. E hoje ele já está sendo usado, a dapagliflozina, para pacientes que não são diabéticos. Só são insuficientes cardíacos. Porque quando você faz essa ação para o paciente que tem insuficiência cardíaca, esse efeito diurético dela é muito bom. Não vai causar se eu, dependendo da minha dose. Boa pergunta. Quando eu vou fazer essa dose para ação diurética, eu vou usar uma dose menor. E o que a gente tem na insuficiência cardíaca congestiva? Ela não está muito associada com o idoso. E na medida em que a nossa idade vai aumentando, a nossa maior propensão é a ter uma, mesmo que eu não seja diabética, né? Mas eu tenho um aumento dessa glicemia. Mulheres, por exemplo, na menopausa, uma grande, na maior parte não, mas uma grande parcela delas vai fazer uma resistência à insulina. E se eu faço resistência à insulina, eu tenho uma tendência à hiperglicemia. Beleza? Uma pessoa saudável na questão de diabetes começa a liberar glicose na urina e fica sem lesão em qual parte? Mas a pessoa não tem diabetes. Tá. Ela é uma pessoa Normal. Função renal. Qual é a função renal? É tratável. Algumas funções renais são tratáveis, né? Você tem que ver o que está causando essa disfunção. Porque, por exemplo, você pode ter, aí você tem que tratar a causa. Você pode ter, por exemplo, uma síndrome nefrótica, que o paciente ele perde essa capacidade aí de organização lá dos seus glomérulos, sabe? O lúpus pode causar, aí você tem que tratar a causa. Aí depende da causa da doença. Medicação. Certo? Então, é multicausal. Tem uns que quando é o secundário A, você tem que tratar, por exemplo, vamos supor que é lúpus. Você vai tratar o lúpus, que é uma doença incurável, né? Agora, é claro que isso pode ir, mesmo o lúpus tratado, ele pode evoluir para perda do rim, certo? Tem que fazer transplante e tal, cada caso é um. Beleza? Maria Cláudia, os inibidores, eles são glicocorticoides? Não. Eles são, na realidade, hipoglicemiantes. Beleza? Eles são antidiabéticos. Então, é justamente daí que veio aquele conceito. Então, vamos lá. Quando você pega, então vem aqui, vamos só um pouquinho aqui. Quando eu tenho um paciente, e esse paciente é diabético, né? A presença de glicose, então são duas coisas aqui diferentes. A presença de glicose na urina de um paciente diabético descompensado
ela acontece por quê? Se eu perguntasse isso para vocês. Por que esquece o medicamento. Por que um paciente com diabetes tipo 2 descompensada faz glicosúria? E o que a hiperglicemia faz? Saturação dos canais. Dos transportadores. Isso mesmo. Então, hiperglicemia causou uma saturação dos transportadores de glicose. Beleza? Então, eu não estou conseguindo reabsorver a glicose na mesma intensidade com que ela é filtrada. Beleza? E aí ela está sendo eliminada onde? Na urina. Ok? Então, vocês já viram a primeira... por que o paciente diabético tipo 1, que são os sinais e sintomas do diabetes, o que ele tem? Glicosúria, então fala, né, a urina está doce, foi assim que descobriu. O que mais? Polidipsia. Por que ele tem a polidipsia? Exatamente. Então, os 3 P's, eles vêm da glicosúria. A glicosúria, gente, ela causa poliúria. Não causa, gente? A glicose, ela não é osmótica? Então, olha lá. Começou com a glicosúria, fez o quê? Poliúria. Se eu faço muito xixi, o que o meu corpo vai fazer? Estimular o centro da sede. Estou tomando muita água. Beleza? Por que polifagia? Tem glicose dentro da célula? Não. Então, o que a célula está sinalizando? Não estou conseguindo fazer ATP. Não é? Porque a glicose está de fora. Entenderam? Então, esse é o mecanismo fisiopatológico. Beleza? Tranquilo? Ok? Beleza? Dúvida? Uma pessoa saudável, por exemplo, se alimenta bem todos os dias e um dia decide fazer um dia do lixo, vamos assim dizer, e come doce o dia inteiro, chocolate, sei lá, carboidrato. Aí, o que acontece com a glicose? Ela vai ser absorvida ou senão vai ser eliminada? A glicose que às vezes está em excesso. Depende do excesso. Normalmente você vai reabsorver. Então, por isso que se eu comer o dia do lixo, for lá e medir a minha glicemia, ela está lá em cima. Eu posso, nesses momentos, momentaneamente ter uma glicosúria? Posso. Mas vai ser momentaneamente. Amanhã eu comi normal, acabou a glicosúria. Beleza? Tranquilo? Beleza? Tem alguma característica da urina, da glicosúria, além disso que a gente fala de formiga? Não tem. É só que você vai fazer mais xixi, beber mais água. Você tem poliúria e polidipsia. Não tem visual. Característica não. Tem que ser só no exame. Se você pegar uma fitinha, dá para ver pelo pH. Aquele meme do médico antigamente, que provava a urina. Mas foi assim, não era nem meme, não, foi assim que descobriram, né? Então, pra você ver, não sabia, olha como que era interessante, né? Nem tem tanto tempo, né, gente? Como que a medicina evoluiu. Aí há uns 10 anos atrás, eles começaram a estudar a dapagliflozina. E é justamente o que eles pensavam, era assim, gente, mas como que eu vou usar um medicamento que vai causar glicosúria? Beleza? E aí, descobriu-se que a dapagliflozina, ela é boa para controlar a glicemia, ela perde peso, ela não é usada com essa finalidade, mas ela causa uma perda de peso. Por quê? Porque eu elimino a glicose. Então, eu vou ter que mobilizar outros nutrientes para fazer ATP, beleza? E redução da pressão arterial, assim, aqui, se vocês quiserem até acrescentar, porque ela tem um efeito diurético, beleza? Eu vou usar só a dapagliflozina para controlar a pressão arterial? Não. Mas vocês estão vendo tanto que o paciente diabético se beneficia? Olha só, vamos pensar em um paciente diabético tipo 2, beleza? Eu tenho um medicamento que controla a glicemia, reduz peso, controla a pressão arterial, diabetes e hipertensão arterial. Comum os dois juntos? Demais. Então,
Paciente com diabetes e sobrepeso, obesidade, também estão associados, não é? Então, você consegue tratar e ainda reduz pressão arterial e ainda tem ação diurética. Então, é um medicamento que hoje faz parte do componente especializado do SUS. Lembra que eu tinha dado para vocês? Lá na aula do mês passado? Dapagliflozina eu não tenho no componente básico, mas eu tenho no componente especializado. Para aquele paciente que já tentou biguanida, né, metformina associada com sulfonilureias e não teve efeito, por causa do preço, certo? Agora, você tem uma série de pacientes diabéticos usando a dapagliflozina? Sim. Beleza? No SUS, que ele não faz parte do componente básico. Ok? Só que aí, gente, o que as pessoas acabam fazendo? Olha que absurdo. Então, isso aqui é para controlar a glicemia. Aí tem gente que vai fazer o quê? Começa a tomar a dapagliflozina, como ela reduz bastante a hemoglobina glicada e tudo mais, para poder beber cerveja, comer até, entendeu? Ao invés de, né, só reduzir, a pessoa fala, eu vou tomar porque eu consigo controlar a minha glicemia. Isso é errado, né? Lógico. Beleza? Qual que é o paciente aqui que é contraindicado? Pacientes com disfunção renal. Porque a ação dele não é lá no SGLT2? Esse paciente não pode usar. Beleza? Se for insuficiência renal ou disfunção renal leve, pode. Ok? O que ele pode dar de efeito adverso? Poliúria, fazer xixi várias vezes, né? A infecção urinária e infecção genital. Na mulher, principalmente essa infecção genital com a candidíase. Beleza? Porque você vai mudar ali a microbiota da região genital e da região urinária também. Beleza? Favorecendo Escherichia coli, né? Cândida. Beleza? Dúvida, gente? Não? Dá tempo da gente falar da alça de Henle. Dá tempo, né? Vocês estão de boa. Então, vamos terminar. Pelo menos aqui a alça de Henle, porque senão vocês perdem o fio da meada. Presta atenção aqui, gente, ó. Alça de Henle. Depois do túbulo contorcido proximal, ok. Ok? Aí eu tenho o quê? Alça de Henle, ramo descendente. Ramo delgado ou descendente da alça de Henle tem elevada permeabilidade à água. O ramo ascendente é impermeável à água. E é onde os diuréticos de alça vão agir. Então, vocês têm que prestar atenção para vocês entenderem. Beleza? Depois, o ramo espesso, eu reabsorvo sódio, cloreto e potássio, cálcio, bicarbonato e magnésio. Mas eu vou só mostrar uma coisa para vocês. Professor, diuréticos atua no ascendente? No ascendente. Ascendente. Isso mesmo, no ascendente espesso. Não. Pega contorcido proximal, alça de Henle descendente, aí depois delgado, espesso, ascendente. Beleza? Então, olha lá, gente, o que eu quero que vocês observem aqui? O filtrado glomerular, ele veio lá pelo túbulo contorcido proximal, beleza? Chegou aqui na alça de Henle, o que a gente vai observar? Que nós temos aqui no ramo espesso, que é o ramo ascendente, eu tenho esse cotransportador de cloro, sódio, potássio. Estão vendo? Por que vem dois cloros? Um sódio e um potássio. Porque se entra duas cargas positivas, tem que entrar duas negativas. Ok? Isso é importante depois para o mecanismo de ação. Tranquilo? Beleza? O que mais que eu tenho? Depois, para ir para o interstício, então isso aqui é saindo da luz para dentro da célula do túbulo. Do túbulo para o interstício, a gente tem transporte de sódio, que é um transporte ativo, e o cloro aqui, que é um transporte passivo. Beleza? Sem gás de energia. Né? Tem um aqui com gás de energia, mas tem esse sem gás de energia.
Esse aqui também não tem, não. Beleza? Tranquilo? Aí o que eu tenho que pensar aqui? Quando o filtrado glomerular chega na alça de Henle, ele tem uma osmolaridade diz respeito à concentração iônica, né? Em torno de 300 miliosmóis. Beleza? Quando esse filtrado glomerular ele vem aqui e passa o ramo descendente da alça de Henle, o que vai acontecer? A água vai ser reabsorvida. Se reabsorve a água, o que acontece com a osmolaridade? Aumenta, exatamente. Tinha íon e água. Se eu reabsorvi a água, ficou quem? O íon. Então, a osmolaridade aumentou. Beleza? Então, olha só. A osmolaridade de 300 miliosmóis chega aqui em torno de 1.400 miliosmóis. Então, no ramo descendente, eu só reabsorvo água. Beleza? No ramo ascendente, eu não reabsorvo água. Mas eu reabsorvo quem? Cloreto de sódio. Beleza? Qual o cloreto de sódio que eu estou reabsorvendo? Esse transportador aqui, que reabsorve 2 cloro, 1 sódio e 1 potássio. Tranquilo? É aqui que os diuréticos de alça vão agir, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês. Diurético de alça age aqui, ok? Por quê? Olha aqui que interessante. Por que aqui a alça de Henle, o ramo ascendente, então estava 1.400 miliosmóis. Agora eu começo a reabsorver quem? O íon, cloreto de sódio. O que vai acontecer com a osmolaridade? Vai diminuir de novo. Beleza? Então ela saiu baixa, aumentou e diminuiu de novo. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, no livro chama-se Mecanismo de Contracorrente. Ou se vocês quiserem estudar lá, vocês vão ver que é isso aí que ele vai explicar, tá? É o mecanismo de contracorrente. Tranquilo? Por que o meu corpo faz isso? Para que, vocês concordam comigo que aqui é a região medular do rim, beleza? Quando eu falo para vocês que o cloreto de sódio está sendo reabsorvido, ele está vindo aqui para o interstício. Interstício, vocês lembram o que é, né? O interstício é a região do tecido, fora da célula. E eu preciso tornar o interstício concentrado para que a aldosterona e o ADH façam a reabsorção da água. Então, gravem isso, tá? Então, eu preciso aqui deixar o interstício concentrado para que depois da alça de Henle vem quem? Túbulo contorcido, distal e ducto coletor. Eu preciso deixar o interstício concentrado para a água, para a aldosterona e o ADH fazerem a reabsorção de água. Porque essa não é uma reabsorção osmótica. Ela vai depender dessa concentração. Osmótica que eu falo, assim, não está relacionado com sódio diretamente. Beleza? Tá aí, tudo bem? Tranquilo? Então tá. Então aí, depois, na outra aula... eu achei essa figura aqui, tá ótima, gente. Tá explicando essa do sapo. Ela tá explicando exatamente isso aqui que eu falei para vocês, tá? E é importante vocês entenderem, porque quando eu falar para vocês assim, por que a furosemida não é... A furosemida é um diurético de alça, né? Por que a furosemida não é a primeira escolha para tratar a hipertensão? E eu uso a hidroclorotiazida ao invés dela, ao invés da furosemida, beleza? Vocês vão precisar compreender isso aqui que nós vimos, vocês darem uma resposta aí com um respaldo, né? Não só uma coisa superficial. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvidas? Não? Então, beleza. Aí, semana que vem,